Eu preparei um roteiro, eu vou seguir o roteiro para vocês entenderem bem a respeito do peso do sucesso. E antes da gente entrar a respeito do assunto, eu quero me apresentar. Caso quem não me conhece ainda, chegou aqui agora, eu sou Adriele Eloá, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou mentora de mulheres de sucesso e criadora da jornada Liberte-se. E hoje eu preparei um assunto muito importante, que é o peso do sucesso. Como eu sou mentora de mulheres de sucesso, eu recebo muito em consultório mulheres que estão sofrendo com o sucesso, porque sim, isso acontece e muitas pessoas negligenciam este peso, este sofrimento. Então, quem me acompanhar aqui até o final, além de receber todo esse conteúdo, além de entender tudo o que eu vou passar a respeito do sucesso, porque sim, é possível ter sucesso com leveza, vai ganhar um presente muito especial. É um presente exclusivo de quem vai me acompanhar até o final. Então, segue aqui comigo. Adriele, o que é o peso do sucesso? Por que peso do sucesso? Desde quando o sucesso tem um peso? Vocês já se perguntaram? Vocês que já alcançaram o sucesso, como é que vocês se sentiram quando vocês alcançaram? O que aconteceu com a vida de vocês? Vocês que estão buscando o sucesso, como vocês se imaginam ao alcançar esse sucesso? O tema dessa live surgiu porque eu estou recebendo muitas mulheres que alcançaram o sucesso e junto deles trouxeram um vazio gigantesco. Junto deles trouxeram uma sobrecarga. Junto deles trouxeram uma exaustão, um sentimento de solidão. E isso não é exclusivo das minhas clientes. Tem muitas pessoas com muito sucesso. Vocês estão acompanhando nas redes sociais essas pessoas com muito sucesso, mas ao mesmo tempo com muito sofrimento. Então, este é o peso do sucesso. E por que isso acontece? Vamos falar sobre isso também. Mas antes de seguir, eu quero perguntar para vocês, o que é o sucesso para vocês? O peso do sucesso, ele está determinado a respeito do que é o sucesso para vocês. Então, o que vocês entendem como sucesso determina o peso que vocês vão carregar a respeito dele. O que muitas pessoas têm como sucesso? Muito dinheiro, fama, agora muitos seguidores, um cargo específico de alta classe. E falando exclusivamente com mulheres, que é o meu público e são as minhas clientes, vem também uma cobrança. Vem aquela ideia de ser a super mulher. Então a mulher, quanto mais coisa ela está fazendo, quanto mais útil ela está se sentindo, mais ela sente como um sucesso. Vocês já perceberam que as mulheres estão cada vez mais na correria? As mulheres estão cada vez com menos tempo. Esse é o preço do sucesso, é o peso do sucesso que essas mulheres estão carregando. E isso não é à toa, porque para a mulher conseguir o espaço profissional que elas tanto buscavam, elas precisaram abraçar o mundo. Isso, na verdade, foi uma crença instaurada, porque eu, como mulher, como profissional e como mãe, eu passei por essa trajetória também. Eu também acreditei que se eu focasse no meu sucesso profissional, eu teria que abrir mão da presença que eu poderia ser para o meu filho. Eu também acreditei que se eu construísse uma família, eu também precisaria abrir mão do meu sucesso profissional, porque uma coisa ia atrapalhar a outra. E tem muitas mulheres se distanciando delas mesmas por conta dessa tal do sucesso profissional. Porque vive numa sobrecarga. Diariamente tem milhões de tarefas para darem conta. Quando na verdade o sucesso, ele é muito além disso. Logo mais nós vamos conversar sobre o verdadeiro sucesso. O que eu quero que vocês entendam é: toda vez que vocês colocam o sucesso em algo externo, como carro, casa, status, seguidores, fama, dinheiro,
maior é o peso, maior é a cobrança. Porque vocês vão começar a elencar coisas que são importantes para este sucesso, quando na verdade vocês não vão dar conta. Então, uma mulher de sucesso hoje, ela está se afastando cada vez mais dela. Eu já atendi mulheres com muito sucesso e frustradas, porque elas acreditaram que construir uma família enquanto ela corria atrás do sucesso dela seria impossível, que ela precisaria ter que escolher uma coisa e outra. Ela alcançou o sucesso dela, mas estava frustrada porque ela se sentia sozinha. Adiantou? Não adiantou, porque o sucesso não é esse. Tem mulheres que começaram a abrir mão do sucesso por conta das crenças que elas carregavam. Tenho comigo uma cliente que chegou até mim com muito sucesso. Ela alcançou o patamar que ela sempre desejou. Só que o que aconteceu? Ela começou a ganhar mais dinheiro que o marido dela. E a crença dela era que o marido tinha que bancar o lar. Era um dever do marido. E conforme ela ia vendo o marido se distanciando mais desse homem que bancaria a casa, ela começou a perceber ele cada vez mais inseguro com o sucesso dela, ela começou a boicotar o próprio sucesso. Chegou até mim desesperada. Então há uma certa dificuldade em conciliar a vida dessa mulher com o sucesso profissional. Porque o sucesso, ele parte de dentro de nós. O sucesso não está fora, não é o que a gente mostra para as pessoas. Não é o que as outras pessoas dizem para você que é sucesso. O que você tem como sucesso está dentro de você. Eu, por exemplo, tenho o que é sucesso para mim. E talvez não seja o que é sucesso para vocês. Mas para mim, nunca foi apenas sucesso trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo e ganhar muito dinheiro. Ter sucesso para mim foi construir a minha família. Passar algo importante para o meu filho. Ver ele desenvolvendo de uma maneira saudável, estar presente para ele, ter energia para estar com ele no final do dia e não tornar a maternidade um peso. Então, ter o apoio das pessoas que estão felizes com o meu sucesso. Então, isso é sucesso para mim. Não é muito trabalho, não é sobrecarga, não é o peso da culpa porque eu estou focando no meu trabalho e estou deixando o meu filho de lado. Não é o que as pessoas disseram pra mim lá atrás. Porque quem não me conhece não sabe um pouco da minha história. Mas a minha primeira formação é em Direito. Eu comecei do zero. Comecei bem mal, inclusive, sem perspectiva nenhuma. Apenas com um filho pequeno e um sonho. Mas eu construí o meu sucesso. E para eu estar aqui hoje, eu precisei abrir do maior salário que a minha família já viu antes, que era o meu. Então, o sucesso para muitas pessoas estaria ali. Seria loucura para muitas pessoas eu abrir mão disso e começar do zero novamente. Mas o sucesso está dentro de mim. A confiança está dentro de mim. E é o que vocês precisam buscar para vocês também. Essa confiança, esse sucesso dentro de vocês. Se vocês se guiam pelo externo, vocês podem deixar de fazer aquilo que realmente iriam satisfazer vocês. Iriam trazer prazer para vocês. É onde vocês iriam se dedicar. E muitas mulheres estão sobrecarregadas porque confundiram o seu sucesso com as expectativas das outras pessoas. Então, eu já misturei tudo aqui, já me adiantei no tema e agora eu vou introduzir aqui os tópicos que eu trouxe para vocês de onde a maioria das mulheres se perdem no sucesso ou pela busca do sucesso e acaba transformando isso em algo pesado. Já falamos então sobre a sobrecarga. Por quê? Porque a mulher se sente unicamente responsável pela criação dos filhos. Então você, mulher, que busca o sucesso profissional, você vai acabar carregando este peso, carregando essa única responsabilidade dos filhos. Então você vai querer se desdobrar, porque se você foca no sucesso profissional, você sente que está faltando com o seu filho. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer muito para as minhas clientes. Não é sobre o tempo que você passa com o seu filho. Você pode passar 24 horas com ele e ainda assim ser uma mãe ausente. Porque se você passa o dia inteiro com ele, mas está sempre no celular, nas redes sociais. Se você passa o dia inteiro com ele, mas não presta atenção no que ele fala, na história que ele quer te contar.
Se você passa o dia inteiro com ele, com a cabeça pensando em outra coisa, no boleto para pagar, no trabalho que você deixou para ficar em casa, você não está presente. E outra, o que é ser presente para o seu filho? Será que dá uma boa perspectiva de vida? Será que mostrar para ele que é possível ter sucesso? Será que mostrar para ele que ele não foi um peso, e sim um incentivo para você se desenvolver e alcançar o sucesso? Não é ser uma mãe presente? O que você quer passar para o seu filho? Então, toda vez que as mulheres tendem a acreditar que se elas focam na carreira profissional, elas vão deixar a maternidade de lado, isso torna o sucesso mais pesado. Então, pense bem o que é sucesso para você. Lá fora, terão milhões de opiniões. Tem mulheres, tem homens, tem instituições que sempre vão dizer que se você teve filho, precisa ficar em casa. Ele é muito novo para colocar na creche. Agora você precisa focar na maternidade. Então tem muita gente falando que você deve ou não fazer. Só que parte de dentro de você. O que você quer? O que você quer passar para o seu filho? Quais são as suas necessidades? Às vezes, quando você tenta se espelhar numa outra vida, você se sobrecarrega muito mais, porque a sua realidade é muito diferente. A necessidade que o seu filho tem é muito diferente, a sua necessidade é muito diferente. Então, se torna sobrecarregado o sucesso para essa mulher, porque ao invés de ela ir atrás dos seus desejos, ela tenta suprir as expectativas de outras pessoas. Então, ela sente que está falhando com o filho, porque está focando no sucesso profissional. Então, ela tenta fazer 1000 coisas para tentar suprir essa ausência. E eu tô falando isso por experiência própria, eu já passei por isso também. Inclusive, eu criei uma super proteção muito grande do meu filho, porque eu julguei que eu estava sendo ausente para ele, que eu estava errada, mas a verdade é que a minha carreira profissional sempre foi muito importante para mim. E hoje eu vejo como isso reflete nele. O ano passado, eu recebi o meu primeiro convite para uma entrevista ao vivo num programa de TV. E eu contei pra ele, ele comemorou comigo, ele ficou super animado. Depois de um tempo ele foi lá conhecer o estúdio também, a emissora comigo. Só que na volta dessa entrevista que ele acompanhou, ele falou o seguinte: mãe, você ter conseguido isso mostra que pra mim também é possível. Isso é sucesso. Eu mostrei para o meu filho que é possível outros caminhos pra ele também. É claro que eu me emocionei horrores quando ele falou isso. Mas por muito tempo eu me julguei, eu me cobrei por focar na minha carreira profissional, justamente para tentar suprir as expectativas das pessoas lá de fora, quando na verdade dentro de mim estava a resposta do que eu precisava fazer para ser uma boa mãe. E quando ele me trouxe esta frase, veio a confirmação que sim, eu sempre soube. Se ele hoje é quem ele é, se hoje ele viu uma perspectiva de sucesso para ele, foi porque eu consegui fazer isso mesmo sendo mãe. E perceba que toda vez que você fala que você não consegue focar no seu sucesso profissional por conta do seu filho, é um peso que você coloca no seu filho. Imagina ele ouvindo você falar que você não conseguiu realizar os seus sonhos por conta dele. Ele não vai receber isso de uma forma de amor. Porque, principalmente se você fala isso triste, principalmente se ele vê em você que você está frustrado. As crianças, elas não são como a maioria dos adultos pensam, que não ouvem, não sentem e não raciocinam. As crianças absorvem muitas coisas. O modo como você age, o que você fala, as crianças estão sempre absorvendo. Então, sendo bem honesta com você, não é a sua maternidade que te impede de focar no seu trabalho, é você mesma. E você está usando a maternidade como uma justificativa muito confortável. Então, isso também torna o sucesso pesado. Quando você não assume a sua própria responsabilidade nas suas escolhas. Então, o sucesso, ele não precisa ser pesado. Ele é quando você quer escolher algo, mas não consegue ter essa firmeza, porque você sente a necessidade de suprir as expectativas lá fora. Independente do que você for decidir, alguém vai julgar. Se você largar o emprego para cuidar das crianças, vão te julgar. Vão falar que você não ajuda em casa, que o marido sustenta a casa sozinho, que você é preguiçosa, que sei lá. Se você foca na sua carreira profissional, deixa o seu filho na creche o dia inteiro, vai ter alguém que vai te julgar também.
que você é ausente, que você não se importa, que seu filho sente falta, blá 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 blá. Então, independente da sua escolha, sempre vai ter alguém para julgar. E é algo que eu falo muito e eu não canso de repetir. De onde vem essa força de você bancar a sua própria escolha, independente do que os outros vão falar? Da sua autoestima. A sua autoestima ela é muito além de você se olhar no espelho e se sentir bonita. A tua autoestima determina o valor que você se dá e o quanto você consegue bancar quem você é. Então, quando você está com uma autoestima boa, fortalecida, quando você tem certeza de quem você é, não importa quantas coisas você vai ouvir de fora, você tem certeza do que você está fazendo. Então, o sucesso profissional também é pesado, porque a maioria das pessoas, no meu caso, que recebo muitas mulheres, a maioria das mulheres não focam no seu lado emocional, não focam na sua autoestima. Então, para o sucesso profissional não ser um peso, foque na sua autoestima. Quando a gente para prestar atenção no que é sucesso de fato pra gente, a gente começa a perceber que o que a gente viveu até hoje, correu atrás até hoje, foi uma ilusão. No ano passado eu tive uma cliente que foi muito engraçado, porque ela teve esse despertar do que era o sucesso para ela. O ano passado ela estava enlouquecida, porque ela estava com uns projetos, só que ela começou a receber outras propostas, que não tinha nada a ver com o que ela gostaria, com o que ela estava planejando. Só que ela acreditava que sucesso era você passar o dia inteiro em reunião, roupa social, trabalhando numa grande empresa. Então ela ficou muito perturbada com isso, porque ela focava no projeto dela, que ela estava abrindo empreendedorismo na época, ou ela aceitava essa proposta que colocaria ela nesse patamar de sucesso. Até que na sessão a gente começou a conversar. E ela descobriu que na verdade o sucesso para ela não tinha nada a ver com isso. Para ela sucesso era liberdade, poder organizar os próprios horários, fazer aquilo que ela gosta de fazer, não trabalhar num lugar fechado o dia inteiro, totalmente contrário daquela ideia de reunião atrás de reunião, roupa social e etc. Só que a sociedade construiu uma ideia de sucesso pra gente. Se a gente for parar pra pensar, hoje o sucesso está na quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Entretanto, um dos maiores desafios que eu estou encontrando nas mulheres que chegam até mim é a solidão, o sentimento de estar sozinha, tanto no processo para alcançar o sucesso, como para quando já chegou no sucesso. Então, se é o número de pessoas que estão te seguindo, se é a fama o sucesso, porque tem tantas mulheres com esse sentimento de vazio, essas mulheres com sentimento de solidão que já alcançaram o sucesso? É uma pergunta difícil, eu sei. E as mulheres que estão me acompanhando aqui agora, quantas de vocês já se sentiram sozinhas no projeto que vocês montaram para a profissão de vocês? Quantas de vocês se sentiram sozinhas nesse objetivo? Quantas de vocês se sentiram sozinhas nesse processo? Quantas de vocês já alcançaram o sucesso e mesmo assim se sentiram sozinhas? Esse é um sentimento que eu também passei. Porque para você alcançar um sucesso, você precisa se tornar alguém diferente. O sucesso, ele não vai vir do céu. Você vai ter que ir atrás. E toda vez que você vai atrás daquilo que vai te levar para o seu sucesso, você se torna uma pessoa diferente. E tem pessoas que gostam de você do jeito que você é, não do jeito diferente. Há uns anos atrás, eu encontrei uma colega minha num restaurante e ela fez um escândalo em público porque eu tinha parado de frequentar certos lugares e eu tinha parado de participar de certos grupos. Porque eu já tinha entendido que aquele tipo de pessoa, aquele tipo de grupo, o tipo de conversa, o tipo de coisas que eram feitas não era mais pra mim. A Adriana estava buscando o sucesso, não frequentava mais aquilo, ela frequentava outros lugares, ela precisava ser diferente. E eu encontrei essa colega, ex agora, né, depois do escândalo que ela fez, e ela me cobrou por ter me afastado, ela me cobrou por ter parado de frequentar.
E eu, com toda a minha educação, expliquei pra ela que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Eu estava em outro momento da minha vida, eu estava frequentando outros lugares, buscando outras coisas, e por isso que eu me afastei. A resposta dela foi o seguinte: mas e a gente? Você não pensou na gente? Não, eu não pensei neles, realmente. Porque eu estava focada em mim, no meu processo, aonde eu iria. Só que tem pessoas que não conseguem te acompanhar. E são pessoas que vão te julgar, são pessoas que vão te cobrar, são pessoas que vão te puxar para baixo. Então tem pessoas que hoje estão com você, mas se você mudar um pouco para conseguir o seu sucesso, elas vão começar a se afastar de você. Porque você precisa focar em você. Se você não cuida de você, de que forma você acha que vai alcançar o sucesso? Não tem como. O seu sucesso profissional, ele é determinado pela forma como você está, como você se sente. Se você está sempre para baixo, se você está sempre desanimado, se você está sempre de mau humor, sempre com preguiça, sempre cansado, você não vai fazer as ações que você precisa fazer para alcançar o seu sucesso profissional. Se você passa o final de semana inteiro bebendo, passa o final de semana inteiro reunido com pessoas que estão sempre brigando, reclamando da vida, na segunda-feira você vai estar de que jeito? Você vai estar também reclamando de tudo, você vai estar cansado, você vai estar de ressaca. De que forma você vai focar nisso? Então, quando eu tomei a decisão de focar no meu sucesso, porque eu tinha um objetivo para alcançar, eu precisei começar a tomar atitudes que me levariam para lá. Mas essas atitudes também me afastaram de outros lugares. Então, chegou um momento que eu comecei a perceber muitas pessoas ficando para trás, muitas pessoas me deixando, muitas pessoas indo embora. E sim, bateu o desespero. Bateu o medo, bateu a dúvida. Eu cheguei a me perguntar: Adriele, tá valendo a pena? Porque sim, vai chegar um momento que talvez você se sinta sozinho. Mas perceba que você já estava sozinho. Será mesmo que você estava acompanhado quando você começou a batalhar por um sonho e as pessoas se afastaram de você? É o tipo de pessoa que você quer ter por perto de você? Será que não existe pessoas nesse mundo que quando você alcançar o seu sucesso vão estar lá com você, estar felizes pelo seu sucesso? Será que você não vai encontrar pessoas neste mundo que vão te impulsionar, que vão estar com você nesse sucesso? Então a solidão, ela fica muito escancarada quando você alcança o sucesso, porque você olha para trás e vê quantas pessoas ficaram no meio do caminho. Só que essa solidão, ela já existia. Essa solidão, ela já existia porque as pessoas, elas não estavam com você verdadeiramente. Quem está com você verdadeiramente vai te acompanhar. Quem está com você verdadeiramente vai se alegrar com o teu sucesso. Quem está com você verdadeiramente, quando você diz: estou melhorando, estou buscando coisas diferentes, vai te apoiar. Não vai querer te cobrar por você ter parado de frequentar determinados lugares. Porque perceba, você percebeu algo melhor pra você. E aquela pessoa queria que você ficasse lá na pior, junto com ela. Não que você melhorasse. Então o sentimento de solidão, ele é real. Mas ele é real por quê? Porque talvez você esteja se obrigando a ficar perto de pessoas que não querem o seu sucesso. E para você alcançar o seu sucesso, você vai ter que aprender a abrir mão dessas pessoas. Você está disposto? Você está disposta a abrir mão dessas pessoas para alcançar o seu sucesso? Então pode ser que o sucesso se torne um peso porque você não queira abrir mão dessas pessoas. Pode ser que você, conforme vá vendo essas pessoas se afastarem de você, você regrida no seu processo. E a gente volta novamente para a autoestima. Um dos principais desafios das mulheres de melhorar a autoestima é bancar a autoestima depois. Por quê? Tem pessoas que estão perto de você porque você aceita tudo, não coloca limite, você sempre diz sim, você tá sempre sobrecarregado tentando ajudar outras pessoas, você aceita pouca coisa. Então tem as pessoas que estão te invalidando, te desvalorizando, te tratando mal, e você tá sempre lá.
A partir do momento que você cria a sua autoestima e você começa a bancar essa autoestima falando, opa, aqui é o meu limite, você não vai me tratar assim, essas pessoas não gostam. Essas pessoas vão começar a falar mal de você. Vão falar, olha, tá vendo como ela tá metida? Olha, tá vendo como ela se afastou das pessoas? Olha só, ela não tá mais fazendo que tal coisa. Então, no sucesso profissional é a mesma coisa. Quando você começa a galgar o seu caminho, você começa a fazer coisas diferentes, quando você entende que você pode alcançar algo muito maior do que você já alcançou, tem pessoas que vão olhar pra você e vai falar, nossa, que metida. Eu passei muito por isso também. Teve pessoas que chegavam pra mim e falavam, meu Deus, como você mudou? E eu respondia, obrigada. Que bom que eu mudei. Eu ia odiar se a mesma Adriele de 10 anos atrás. Só que as pessoas, elas não querem que você mude. Porque isso faz com que elas se sintam piores também. Tem muitas pessoas que não têm a coragem que vocês têm de ir atrás do sucesso de vocês. Tem pessoas que não têm coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Tem pessoas que preferem passar a vida inteira reclamando que o marido não permitiu, que a maternidade não permitiu, que nunca teve dinheiro para investir, que nunca teve tempo, porque o meu pai, a minha mãe, a sociedade. Então tem pessoas que não têm coragem para tomar uma atitude. E quando vem você tomando essa atitude, isso acaba incomodando. E tá tudo bem, cada um tem o seu processo. O seu processo é diferente daquela pessoa. Só que se você não está aberto para assumir este processo e bancar esta solidão, o sucesso profissional vai se tornar pesado. Porque ou você segue lamentando, sozinho, choramingando nessa solidão, porque as pessoas ficaram para trás, ou você se abre, porque da mesma forma que pessoas saíram, pessoas vão entrar. Então você vai para um caminho diferente e vai se sentir sozinho, mas você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conhecer pessoas que estão no mesmo caminho que você, que estão buscando o mesmo que você. Então, para você conseguir isso, você precisa abrir mão do que já foi. E para isso, você precisa estar muito certa do que você quer. Caso contrário, quando você se sentir na solidão de novo, que foi que eu passei, e quando eu me perguntei, Adriele, tá valendo a pena, Adriele? Eu respondi, tá valendo a pena. Então vamos. Vamos continuar, porque tá valendo a pena. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque é pura e unicamente por você. Talvez muitas de vocês que estão me ouvindo aqui hoje nunca conseguiram fazer algo por si. Era sempre pensando nos filhos, no marido, na mãe, no pai. E o sucesso profissional talvez seja a única coisa que você conseguiu pensar que é sobre você mesma, um investimento sobre você, pra você. Então vai valer a pena, porque é o seu sonho, é o seu futuro, é o que você escolheu pra você. E toda vez que você deixa uma interferência externa tirar isso de você, é você falando pra você mais uma vez que você não é importante, que você não vale a pena, que os seus sonhos não são importantes. E se você é a mãe, você mostra para os seus filhos exatamente isso. Você fala para eles que tá tudo bem você deixar o seu sonho de lado por outras pessoas. Para as pessoas que entraram agora, eu contei a história do meu filho do ano passado, quando eu recebi o primeiro convite para uma entrevista numa rede de TV, uma entrevista ao vivo. E ele falou pra mim, mãe, você conseguindo isso me mostra que pra mim também é possível. Então, olha como é diferente a criação que você pode dar para o seu filho, as oportunidades que você dá para o seu filho, o que você ensina para o seu filho. Não olhe para a maternidade como um impeditivo para você focar na sua carreira profissional. Olhe para a sua maternidade como um impulso, uma motivação, porque além de fazer por você, você vai fazer por ele. É você
quem vai abrir as portas para ele. E que portas você quer abrir para ele? A porta do sucesso, de mostrar para ele que ele também pode? Ou a porta do fracasso? Aquela porta que você vai ensinar para ele que não é possível focar na sua carreira profissional. Ou você tem uma família, ou você tem sucesso profissional. E eu volto naquela pergunta que eu fiz pro início para vocês. O que é sucesso para vocês? O que é sucesso para vocês? Mais um ponto que torna o sucesso profissional feminino pesado: perfeccionismo e o medo da queda. Você aceitou que você pode mais, você aceitou o sucesso, você aceitou abrir mão de todas as pessoas que não conseguiram te acompanhar, que não aceitaram o seu sucesso, que tentaram te puxar para baixo. Aí o que acontece? Vem o medo de perder tudo o que você conquistou, e aquela vozinha na tua cabeça fala: tá vendo? Não valeu a pena, tá vendo? Você deveria ter ouvido tal pessoa que não daria certo. Então você carrega este medo de perder tudo o que você conquistou. Porque imagina se afastar de todas essas pessoas, imagina todo esse investimento que você fez, imagina todo esse processo, imagine sair da CLT, imagina, e por fim você não conseguir bancar o seu sucesso e tudo desmoronar. O que vai acontecer com você? Quem aqui já teve esse medo? Quem aqui pensou em sair da CLT, abrir o próprio negócio, mas veio esse medinho? E se não der certo? O que você vai fazer? Você não pode mais voltar para aquele emprego. Quem aqui já tentou fazer uma mudança de carreira para alcançar mais sucesso e ver aquela vozinha falando: mas e se não der certo? Veio alguém próximo e falou: olha, talvez não seja o momento de você fazer isso agora, é mais seguro onde você tá. E você deixou de fazer por medo de não conseguir. E eu volto mais uma vez para a autoestima. Bancar o seu sucesso, porque o sucesso, ele não tá lá fora. O sucesso, ele tá dentro de você. Você consegue bancar o seu sucesso? Quem é que te ensinou que se não der certo da primeira vez, você não tem sucesso? Quem é que te ensinou se você tentar a primeira vez e dar errado é fracasso? O sucesso, ele não vem do dia para a noite. O sucesso, ele não cai do céu. O sucesso são tentativas. Só que você só alcança o sucesso se você sempre tenta. Se um dia acontece algo e você já desanima e para de fazer, você não vai ter sucesso mesmo. O sucesso é constância. Todos os dias você focada no seu sucesso. Se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa que não consegue ter um objetivo claro, você é uma pessoa que não vai ter esse foco no seu sucesso. Porque hoje você faz uma coisa, amanhã você já não faz. Aí na quinta-feira você tá cansada. E na sexta-feira aí você faz de novo, mas daí no dia seguinte é sábado, você não quer fazer. Então você precisa entender que o sucesso tá dentro de você. E o sucesso externo é reflexo de quem você é, do valor que você se dá e do quanto você consegue bancar o seu sucesso. Voltamos mais uma vez para a tal da autoestima. E se der errado? Você tenta de novo. E se eu não conseguir da primeira vez? Você tenta de novo. Você precisa perder este medo da aprovação externa. Você precisa perder esse medo do julgamento, porque você sabe que se você tentar agora e dar errado, o marido vai falar, a amiga vai falar, o pai vai falar, a internet vai falar. Mas essas pessoas que estão falando são pessoas que alcançaram o sucesso? Essas pessoas que estão falando são pessoas prósperas? São pessoas de abundância? Ou são pessoas que também não tentaram? Ou são pessoas que também desistiram quando a primeira vez deu errado? Ou são pessoas que deixaram seu sonho de lado porque um cargo público era mais seguro? Porque a CLT era mais segura?
Então, de novo, toda vez que você dá mais atenção para o externo e menos para o que você tem dentro de você, para a segurança que você tem dentro de você, mais pesado se torna o sucesso. Então, não abandone o seu sucesso porque alguém fez você acreditar que se você não der certo de primeira, você é um fracasso. Porque o que é fracasso para você? O que é fracassar para você? Para mim, fracassar é desistir. E para você, o que é fracasso? Porque se você tentou uma vez e deu errado, você já sabe o que fazer de diferente da próxima, certo? Talvez você consiga numa segunda vez, mas se você desistir, você nunca vai conseguir de fato. Então, fracasso, para mim, é desistência. E quantas vezes vocês já desistiram dos próprios sonhos? Quantas vezes vocês se deixaram convencer que vocês fracassaram e não tentaram mais? E outra, quantos de vocês tentaram e tentaram e tentaram, mas nunca buscaram fazer algo diferente? Isso também é fracasso. Se você está há 3 anos tentando fazer a mesma coisa e o mesmo resultado acontece, você fracassou. Aonde? Em tentar algo diferente. Você precisa tentar algo diferente. E isso tem a ver com a sua segurança também. Muitas mulheres chegam até mim depois de anos tentando. E já estão desesperadas, adoecidas, trabalhando em 2 empregos para conseguir dar conta. Se elas tivessem investido numa mentoria, numa terapia, num acompanhamento lá atrás, todo esse peso, todo esse desgaste teria sido evitado. Eu adoro fazer a analogia do supermercado. Quem aqui vai no supermercado com a lista de compra que precisa ser feita naquele dia? É bem mais fácil, não é? Quando você tem a lista de compra, você vai somente nos corredores que você precisa ir. Você vai somente nos produtos que você precisa comprar. É mais fácil, é mais rápido e você só leva os produtos que você tem que comprar, ou seja, é mais barato. Agora, se você vai no supermercado sem a lista de compra, você tem que entrar em todos os corredores. Você olha produto por produto, leva produto que não precisava levar, ou seja, mais demorado, mais cansativo e mais gasto. Por que você acredita que na sua vida seria diferente? Quando você tem uma lista do que fazer, do que não fazer, qual caminho seguir, você vai gastar menos dinheiro, você vai gastar menos tempo, vai ser menos cansativo, menos frustrante para você. Só que muitas pessoas que estão me acompanhando aqui têm uma resistência gigantesca em investir em si e no próprio sucesso. E eu estou falando sobre investimento de dinheiro, e eu estou falando sobre investimento de tempo, investimento de dedicação, investimento de paciência. Então tem pessoas aqui que tentaram, mas nunca tentaram fazer algo diferente. Se você quer alcançar o seu sucesso, você vai ter que fazer investimento. Investimento de dinheiro? Sim, vai ter que investir dinheiro. Se você quer ter dinheiro, você precisa investir dinheiro. Eu vou dar até um puxão de orelha em vocês aqui agora. Vou dar porque de tempos em tempos eu abro a consultoria gratuita. Consultoria gratuita, atendimento gratuito. E algumas pessoas estão sempre se cadastrando para atendimento gratuito. Eu atendo, porque eu ofereci. Só que é uma sessão. Então essa pessoa faz uma sessão agora, uma sessão daqui 6 meses, uma sessão daqui 1 ano. Não tem constância. Só que na hora de investir dinheiro para continuar no seu processo evolutivo, ela não investe. E aí o que ela me conta? Não está conseguindo dinheiro, o dinheiro não entra, os clientes não querem pagar, tem gente devendo dinheiro para ela. Ou seja, essa pessoa não valoriza o trabalho de outras pessoas e está choramingando porque tem pessoas que não valorizam o trabalho dela. Então sim, se você quer ganhar dinheiro, se você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho, você vai ter que começar a valorizar o trabalho de outras pessoas.
Se você quer tudo muito gratuito, tudo com muito desconto, se você não paga pelos serviços de outras pessoas, por que que você acredita que outras pessoas vão pagar no seu serviço? Então você precisa investir dinheiro. E outra, não é sobre investir dinheiro. De novo, é o valor que você se dá. As mulheres não conseguem investir dinheiro nelas mesmas. Mas elas estão gastando 10 mil reais numa festa de 1 ano para o filho. Ai, Adriele, mas é o meu filho. Sim, é o seu filho. Ele não vai lembrar dessa festa de aniversário. Ele vai passar boa parte da festa de aniversário dormindo. E não é pelo seu filho essa festa. Essa festa é para você mostrar para outras pessoas. Você sabe que o seu filho mal aproveita a festa de 1 ano. Mas aqui você investe. Mas na hora de investir em você mesma, você nunca pode. Quem é você que não é digna de um investimento? E não é só sobre dinheiro agora. Quantas de vocês nunca têm tempo para se cuidar, para tirar um tempo para relaxar, para fazer uma caminhada sozinha, para ir para a praia sozinha? Nunca tem tempo, estão sempre na correria, porque tudo é prioridade, menos vocês. Se tudo é prioridade, menos vocês, o sucesso profissional de vocês também vai ser um peso, por 2 motivos. Você vai focar 24 horas no seu trabalho. Por quê? Porque você acreditou que trabalho é isso. Sucesso profissional se você trabalha muito. Ou você nunca vai alcançar o seu sucesso profissional porque você não consegue dedicar tempo para você e para o seu negócio. Porque outras coisas são mais importantes. Porque ir socorrer a amiga é mais importante. Porque o problema do marido é mais importante. Porque passar todo final de semana na casa da mãe é mais importante. Porque a limpeza da casa é mais importante. Qualquer coisa é mais importante, menos você. Olhe o valor que você está se dando. E de novo, se você se dá esse valor, como você espera que as pessoas vão valorizar o seu trabalho? Você é quem dita para outras pessoas o valor que você tem, o valor que você vai se dar. Então, enquanto você não assumir o seu valor, as pessoas ao redor vão dar o valor que elas bem entendem para você. E isso também é sobre o seu negócio. Quem tem um negócio próprio e não consegue bancar o próprio valor, as pessoas vão começar a falar que tá muito caro, vão pedir desconto. Só que você precisa entender o valor que você tem. Então, se você sabe o valor que você tem e aquelas pessoas estão criticando o seu valor, isso não vai te atingir. Para quem não tem o próprio negócio, sofre também. Por quê? Quantas pessoas aqui trabalham numa empresa e assumem demandas que não são suas? Quantas pessoas aqui trabalham numa empresa e fazem hora extra? Isso é o valor que você se dá também. Por que você está sempre sobrecarregado assumindo o trabalho de outras pessoas? Porque você precisa provar o seu valor, porque você não consegue falar não. E qual é o seu valor? Então preste atenção no seu valor. O seu valor não é sobre o quanto você ganha. O seu valor é sobre o que você aceita. O quanto você se banca. O quanto você se valoriza. O resto é consequência disso. Se você quer ter sucesso profissional, você precisa encontrar o seu valor e bancar o seu valor. Porque é isso que você vai colocar lá pra fora. Se eu chegasse aqui para vocês e começasse a falar o quanto é ruim, o quanto é duro, o quanto é difícil, o quanto eu sofri, vocês iam me dar que valor? Se eu ficasse aqui para vocês choramingando, como é difícil trabalhar na internet, as pessoas não valorizam o meu valor, blá blá blá, blá blá blá. Qual é o valor que vocês estão me dando? Só que sou eu quem passo o meu valor para vocês. Então, se eu tô aqui dando um puxão de orelha em vocês, porque vocês não valorizam o próprio valor, vocês não valorizam o trabalho de outras pessoas, é porque eu não tenho medo de vocês pararem de me seguir depois dessa live.
Porque o meu público é o público de pessoas que querem o sucesso. O que eu quero como meu público são mulheres que estão buscando o seu sucesso. Não são as mulheres que querem que eu passe a mão na cabeça. Que são mulheres que só querem atendimento gratuito. Então, este é o valor que eu passo para vocês. E aí vocês percebem se está de acordo com vocês ou não. Então, prestem atenção no valor que vocês estão se dando. O sucesso para vocês se torna pesado sempre que vocês deixam o seu valor de lado. Será que você não consegue investir em você? Será que nunca tem tempo para você? Será que os seus sonhos não são importantes? Perceba qual é o valor que você se dá. Porque você pode alcançar o sucesso dessa maneira, mas vai ser o peso do sucesso. Aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Toda vez que algo for mais importante do que você, a sua vida se torna um pouco mais pesada. Se você tem o próprio negócio e você não consegue parar de trabalhar, você não consegue parar de pensar no trabalho, você não consegue parar para fazer algo prazeroso para você, o seu sucesso vai ser um peso. E de novo, o que é o sucesso para você? Provavelmente vou fazer uma parte 2, porque é um assunto muito importante. É um assunto importante, é um assunto que eu me empolgo para falar. Por quê? Porque o sucesso profissional, ele traz energia pra gente. O sucesso profissional, ele é um reflexo do sucesso que a gente se sente, do sucesso que a gente carrega dentro de nós. Então, se eu estou aqui hoje podendo falar sobre sucesso profissional pra vocês, é porque eu já encontrei o meu sucesso dentro de mim e posso passar isso pra vocês. Então, isso me empolga bastante. Mas, enfim, o último tópico sobre quais são os pesos que você pode encontrar no sucesso profissional? Saúde. Adoecimento. Muitas pessoas acreditam que para alcançar o sucesso profissional é trabalhando muito. É deixando a família de lado, é deixando os prazeres de lado, é não fazendo nada no seu final de semana. Então, isso prejudica a saúde. Dorme pouco, se estressa muito, tem uma péssima alimentação, não tem tempo para fazer exercício físico, não tem tempo para ficar com pessoas que gosta. Isso leva ao adoecimento. E tem certeza que isso é sucesso para você? Eu acreditei também que por muito tempo o sucesso só vinha com muito trabalho duro. Eu por muito tempo acreditei que o sucesso só viria se eu passasse 24 horas pensando no trabalho. Como eu posso ser melhor? Como eu consigo ser a melhor? Como eu posso fazer mais? Mas na verdade o sucesso profissional não tem nada a ver com você fazer mais. Tem sobre você fazer melhor. O que hoje você pode fazer melhor do que você está fazendo, do que você fez ontem? Talvez se dedicar um pouco mais a você? Talvez investir numa mentoria? Talvez investir num tratamento físico, numa academia? O que você pode fazer de diferente? Será que você está empacada aí em alguma coisa e você não sabe para onde seguir, está tentando 1000 coisas ao mesmo tempo? E uma direção iria te guiar para um lugar mais fácil? Lembra da analogia com a listinha de compra no mercado? Então, não, o sucesso profissional ele não vem a partir de muito trabalho duro. Isso, inclusive, é uma crença que foi colocada. Se a gente for parar para pensar ou conversar com outras pessoas, a grande maioria vai falar que o sucesso profissional você precisa se dedicar muito, você trabalhar muito, deixar finais de semana, deixar a família, que é onde vem aquela ideia das mulheres que para se dedicar ao sucesso profissional, você não pode ter uma família, você não pode ser mãe. Se você é uma mãe, você não pode se dedicar ao sucesso profissional, porque separam-se muitas coisas. Mas qual é o verdadeiro sucesso para vocês? Será mesmo que ter que sempre escolher entre duas coisas importantes é sucesso para você? Ou você descansa, ou você tem sucesso? Ou você aproveita, ou você tem sucesso? Será mesmo que esse é o sucesso que você quer carregar para você? Então, vamos lá. Vou precisar encurtar aqui. Vou fazer uma outra live sobre esse assunto, porque esse assunto voou. Mas, é claro, eu preciso trazer um pouco mais de clareza para vocês também. Eu sei que aqui eu despejei muita informação,
Muitas de vocês se identificaram com o que eu falei. Muitas de vocês devem ter pensado, meu Deus, ela tá falando de mim, será? E muitas de vocês se perceberam nos meus exemplos. Só que vocês precisam partir de vocês. O sucesso, para cada uma de vocês que está aqui, é diferente. O meu sucesso foi diferente do de vocês. O que fiz comigo, é o que vocês têm que fazer de diferente com vocês. O que funcionou para mim não vai funcionar para vocês. E é por isso que quando a gente trabalha no projeto Mulher de Sucesso, a primeira sessão com essa mulher, eu alinho quais são as expectativas, quais são os objetivos dessa mulher. Porque se eu passar uma estrutura, uma estratégia que eu passo para todas as mulheres, vai funcionar com uma, mas não vai funcionar com a outra. Porque o seu momento de vida é diferente, você é diferente, sucesso para você é diferente, as suas necessidades são diferentes. Então, no Mulheres de Sucesso, primeiro, quais são as suas expectativas, quais são os seus objetivos. A partir daí, a gente vai trabalhar tudo o que está te impedindo. Depois, em estratégias para que você alcance esse objetivo. Então, perceba, não é uma receita de bolo. Não adianta você pegar na internet ali alguma coisa para como ter sucesso, como alcançar sucesso profissional, como um sucesso profissional não ser pesado. Porque varia de pessoa para pessoa. O projeto Mulher de Sucesso é algo muito específico, é personalizado justamente por conta disso. Eu posso contar a minha história para vocês, eu posso dar exemplo das minhas clientes para vocês. Mas se vocês tentarem fazer a mesma coisa, pode não funcionar. Vai frustrar vocês, vai desanimar vocês. Então, foquem em vocês. Peguem o que eu trouxe aqui hoje e reflitam na vida de vocês, no momento de vocês. E a partir disso, vocês seguem algumas ideias que eu vou passar aqui para vocês para ajudar vocês. Então, primeiro de tudo, quais são os seus objetivos? Qual é o objetivo para você? O que é sucesso para você? Você precisa ter isso claro na sua mente. Senão você vai vivenciar o sucesso de outras pessoas. Vai tentar sempre suprir as expectativas de outras pessoas. Então, o que é sucesso para você? Quais são os seus objetivos? Trace metas. Se o seu objetivo é estar ganhando tanto por mês, trabalhando com sei lá o que, trace metas. O que você pode fazer em 3 meses que vai te levar a isso? O que você pode fazer em 6 meses que vai te levar a isso? O teu objetivo precisa ter um prazo. Caso contrário, você nunca vai se comprometer com ele. Porque ele pode acontecer em qualquer momento. Terceira sugestão. Foquem em vocês, nas suas necessidades. Às vezes, vocês querem fazer algo que para sua realidade hoje não funciona. Então, tem mulheres que estão se inspirando em mulheres na internet e estão frustradas. Por quê? Porque é uma mulher que tem 3 filhos, é uma mulher que trabalha o dia inteiro e quer fazer as mesmas coisas que a outra mulher lá da internet está fazendo. Uma mulher que tem empregada, não tem filho, trabalha meio período. Então não vai funcionar. Olhem para vocês, para a realidade de vocês. Sejam mais honestas consigo. Sejam mais honestas com a realidade de vocês. Eu sei que todo mundo tá aqui quer ficar rico. Todo mundo. Mas respeitem o processo de vocês. Respeitem a realidade que vocês estão vivendo. Quanto mais vocês se cobram para alcançar uma realidade inexistente, porque lá na internet as pessoas só colocam o lado bom das coisas. Então, toda vez que vocês se comparam com essas pessoas, vocês estão sendo muito injustas com vocês. Sejam justas com vocês. Não olhe para a vida de outras pessoas. Não olhe para o sucesso de outras pessoas. Olhe para vocês. Vocês estão a mesma mulher do que o ano passado? Será que vocês não alcançaram nenhum sucesso em um ano? Se não alcançaram, será que não é o momento de fazer alguma coisa diferente agora? Se alcançaram, será que não é o momento de você valorizar o que você alcançou? E usar isso como combustível para continuar evoluindo? Porque se você sempre for se comparar com uma pessoa que está um patamar acima, você sempre vai se sentir pior. Sempre vai achar que você não conseguiu um sucesso. Então se compare com você mesma. Combinado? Para quem ficou até o final comigo, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que focar 1 hora para estar aqui me ouvindo falar
é porque vocês estão muito comprometidas mesmo com vocês. É porque vocês pelo menos dedicaram tempo para o sucesso de vocês. Então eu preciso ressaltar o quão incrível isso é. Tem muitas mulheres que estão reclamando que o sucesso não vem, que o sucesso é exaustivo, que não tem tempo para elas porque o trabalho está consumindo elas, mas não dispõem nem de tempo para elas, para conseguirem melhorar, para conseguirem buscar um outro caminho. Então, se vocês ficaram até aqui, já mostra que vocês já estão um pouco mais comprometidas com vocês mesmas. Então, ouvem tudo que eu falei, refletem, guardem, porque se vocês se comprometerem com todo o resto que eu disse aqui, o sucesso profissional de vocês não vai ser pesado. Para finalizar, o que é o sucesso profissional de verdade? O sucesso profissional de verdade, ele não te pesa, ele não te sobrecarrega, ele não te afasta de pessoas, ele não torna a sua vida desprazerosa. O sucesso de verdade, ele te dá prazer no que você faz, ele te dá ânimo para você levantar da cama. O prazer de verdade, ele te une com pessoas que querem comemorar com você o seu sucesso. O sucesso de verdade te dá liberdade. O sucesso de verdade, ele vem de dentro de você. É aquilo que você acorda de manhã cedo e pensa, é isso que eu quero fazer. O sucesso de verdade é ser você mesma. Então, gente, parem de focar no sucesso de outras pessoas, parem de procurar o sucesso lá fora. Então, mulheres de sucesso que ficaram até aqui comigo, muito obrigada pela companhia de vocês. Se tem uma coisa que eu amo falar é sobre dinheiro, sobre sucesso profissional e ter cada vez mais mulheres acompanhando isso, se importando com isso, pra mim, mostra que é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, uma boa tarde pra vocês e eu vou aguardar vocês no sucesso de vocês.